Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos aqui à nossa classe de Escola Dominical. A Escola Dominical, ela é uma agenda importante da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela zela pela realização da Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos que muitas igrejas hoje, inclusive igrejas presbiterianas, não estão realizando Escola Bíblica Dominical. Mas nós, como agenda, nós entendemos que ela é de suma importância para o crescimento, para a edificação da igreja. Nós cremos que o domingo é um dia especial, é o dia do Senhor, que você deve abster-se de atividades que são lícitas durante a semana, e que poderiam ser também, são lícitas durante o domingo, mas que você se dedique a vir à igreja, a trazer a sua família. Nós temos aí um departamento infantil com mais de 350 crianças inscritas, matriculadas. Temos o departamento de adolescentes, são 2 classes para adolescentes. Temos a classe de jovens, classe de casais e outras classes de exposição bíblica. A nossa classe fica aqui, eu sou professor aqui com o pastor Hernandes, e também temos a oportunidade, por causa da estrutura que nós temos aqui, de transmitir essa aula. Só para você ter uma ideia, a semana passada, a aula que o pastor Hernandes ministrou aqui, nós tínhamos 7.000 pessoas assistindo online. Então, é uma bênção o trabalho que está sendo feito através das mídias também. Se discute até a gente acabar com essa classe para fazer 3 cultos no domingo. Eu não sei o que vocês acham, mas... Quem é a favor de terminar com a classe, levanta a mão. Quem é a favor que permaneça a classe, levanta a mão. Pronto, aí... É porque alguns irmãos não vêm para a classe, chegam às 10h30, toma lugar, põe a bolsinha aí... Mas, infelizmente, eu não tenho como controlar isso, né? Vamos abrir, então, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quero relembrar para você que o tema, o propósito do Evangelho de Lucas é que o Evangelho de Jesus Cristo é para todos os pecadores, todas as classes sociais. Jesus veio para todos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o versículo-chave, Lucas, capítulo 19, versículo 10. A estrutura do livro de Lucas está dividida em 3 partes. Do capítulo 1 até 4:13, nós temos o início ou a inauguração do ministério de Jesus. Do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 19, versículo 27, nós temos a continuação, ou o ministério de Jesus, as suas curas, os seus ensinos. E a partir do capítulo 19, versículo 28, até 24, versículo 53, nós temos o clímax, ou a conclusão do seu ministério. Então, nós lemos aqui, explicamos para vocês, esse prefácio que está aí dos versos de 1 a 4, onde Lucas, ele diz o que é o Evangelho, qual foi a metodologia que ele usou para escrever esse Evangelho, é o propósito desse Evangelho, isso, o destinatário desse Evangelho, e no versículo 4 ele coloca aí claramente, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes o quê? Instruído. Então o Evangelho de Lucas não é somente um Evangelho para evangelização, para que nós possamos conhecer a Jesus, mas também para nos dar firmeza, base doutrinária, através dos fatos narrados aqui. Hoje,
Nós vamos trabalhar o capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos ver se vai dar tempo. Capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas, nós temos o anúncio e o nascimento de dois personagens. Primeiro, o anúncio do nascimento de João Batista. Então, é anunciado o nascimento de João Batista. Isabel fica grávida e, antes que ela completasse 6 meses da sua gravidez, o anjo Gabriel, então, vai a Nazaré e anuncia a Maria o nascimento de Jesus. 6 meses depois da gravidez de Isabel, Maria vai visitá-la. E ali há uma saudação muito bonita. Ali, quando João Batista, no ventre materno, ouve a saudação de Maria, diz que ele estremece no ventre. E naquele momento, Maria canta. Depois do cântico de Maria, ato contínuo, tem o nascimento de João Batista. Depois tem o cântico de Zacarias. Assim termina o capítulo 1. No capítulo 2, você vai ler o nascimento de Jesus, segundo a narrativa de Lucas. E os primeiros dias de Jesus. Quando ele é circuncidado, ele é apresentado no templo. Simeão entoa um hino, a profetisa Ana também, o menino Jesus em Nazaré, e depois Lucas é o único que narra, do capítulo 2, de 41 a 52, um evento quando Jesus era adolescente, eu tinha 12 anos de idade. Vamos ver se a gente dá conta hoje desse capítulo 1 e desse capítulo 2. Vamos lá. Veja, a partir do versículo 5, vamos lá? Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um novo povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te
e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém. Vamos ficar por aqui. Todos nós sabemos que o Evangelho de Lucas, ele traz para nós detalhes que não aparecem nos outros evangelhos acerca desses 2 personagens, João Batista e Jesus Cristo. Qual a importância desses 2 personagens? Primeiro, está profetizado em Isaías capítulo 40, que João Batista seria aquele enviado pelo Senhor para preparar Israel para a vinda do Messias. Vamos dar um pulinho, por favor, lá em Isaías capítulo 40, para que você possa entender o texto. Isaías capítulo 40. Em Isaías capítulo 39, até o capítulo 39, nós temos os juízos do Senhor. E o capítulo 40 de Isaías, se você observar na sua Bíblia, o título aí é: o Senhor o quê? Vem. Quem é esse Senhor que vem? O Messias. O Messias virá. E Lucas está narrando justamente o nascimento de Jesus, depois de 400 anos de silêncio, aquele período que se chama interbíblico, do profeta Malaquias até a época de Lucas. Não houve profeta em Israel, não houve profecia em Israel, não houve revelação em Israel. E o nascimento de Jesus é justamente esse recomeço. É quando Deus vai levantar João Batista, que é chamado o último dos profetas. Veja lá em Isaías capítulo 40, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 3, vamos juntos? Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então vamos voltar para o texto de Lucas. João Batista essa voz que clama no deserto. É esse profeta que vai como um trator, nivelando,
quando um rei ia visitar o seu império, geralmente havia lá um ministério de obras, né? Que levava os tratores, que preparava justamente o caminho para que o rei pudesse chegar em tranquilidade, em paz. A figura é essa. João Batista vem, e ele vem para pregar o quê? O arrependimento de pecados. Ele vem, através do seu ministério, para preparar o povo de Israel para receber quem? O Messias prometido. Vocês estão entendendo ou não? Então, Gabriel, quando anuncia o nascimento de João Batista, ele está simplesmente cumprindo uma ordem de Deus, mas também fazendo com que a profecia se cumpra. E aí, vamos ver alguns detalhes, porque ele diz, nos dias de Herodes, rei da Judéia. Que Herodes é esse? É Herodes o Grande. É esse Herodes aqui, que construiu as grandes obras em Jerusalém, inclusive o templo. É esse Herodes aqui que vai mandar matar todas as crianças de 2 anos, para ver se matava junto o quê? O Messias, Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 2. Diz o seguinte, que havia um sacerdote chamado Zacarias, que era casado com quem? Com Isabel. Zacarias era sacerdote e Isabel também era uma das filhas de quem? De Arão. Significa também que ela é da família o quê? Sacerdotal. Eles se casaram. Diz o texto, aí é uma descrição no versículo 6. O que diz? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do quê? Do Senhor. Então veja bem, quando você olha para a igreja em Jerusalém, você sabe que a igreja passava por um momento difícil, com os sacerdotes comercializando no templo, uma liderança do ponto de vista moral, espiritual, completamente fora dos padrões de Deus. Mas isso não impede, irmãos, que no meio de coisas erradas, Deus preserva também pessoas do bem. Então a igreja nunca está ruim, tão ruim, que não esteja crente bom. Amém? Então, ao invés de você ficar olhando para os crentes ruins, olhe para os crentes bons. Essa semana a pessoa falou, pastor Arival, o Instagram do Fuxico Gospel saiu do ar. Eu falei, e tem isso também, é Fuxico Gospel. Graças a Deus, né? Porque crente não deve ficar fuxicando. Então, olha para esse texto, você descobre que, apesar de tudo, existiam pessoas do bem. Eu estava no congresso essa semana em Londrina, um congresso interdenominacional, e eu fiquei encantado com a quantidade de pessoas de outras denominações que não pensam como eu, algumas doutrinas, mas que está fazendo uma obra o quê? Grandiosa. Gente com pouco fazendo muito. Eu conheci um pastor mesmo lá de Curitiba, o pastor Arnos. Ele faz há 30 anos um trabalho de evangelização na periferia de Curitiba. E eu fiquei muito feliz porque eu vi um caminhão lá, eu me lembrei do pastor Hernandes, né? O pastor Hernandes tem um sonho aí, e o pastor sonha, ele quer que eu ajude a cumprir, viu, Tinha? Ele arruma encrenca e vai para Orlando. Deixa o problema para mim aqui. Mas pense num caminhão, uma carreta, palco, com tudo. Com som, com tela. E esse irmão lá, ele falou, pastor, eu tenho 3 carretas dessa. E eu fiquei, meu irmão, assim, falou, eu vou comprar uma dessa aí, vamos montar uma dessa.
para a gente fazer os avanços missionários. Já pensou? Com uma carreta dessa? É só chegar lá, botar os... E esse pessoal trabalha há 30 anos evangelizando. Eu vi o irmão da igreja do Evangelho Quadrangular, estava lá um diretor, tinha um coordenador da Assembleia de Deus. Como esse pessoal está trabalhando? Tá certo, irmãos? Então, vamos louvar a Deus, porque Deus está usando as denominações para fazer a obra. Tá certo? Nós não somos donos da verdade. E a gente tem que se alegrar com isso também. Então está esse casalzinho aqui. O detalhe importante do texto está no versículo 7. O que é que diz aí? E não o quê? Porque Isabel era estéril. Mas não era só estéril. Era o quê? Idade de ouro. Era do ministério do pastor Nizam. Tá? Eu não diz aqui que era sexagenária, mas quando o texto fala avançados, é um termo bonito, né? Para não dizer que era velho. Avançados em dias. E é tão interessante porque Deus parece que gosta de trabalhar assim, né? Foi assim com Sara, foi assim com Rebeca, e agora foi assim com Sansão, e agora é com Isabel e Zacarias. Depois desse detalhe, a informação, um pouco da biografia desse casal, veio um momento da anunciação. O anúncio do nascimento de João Batista. Diz o texto que Zacarias estava cumprindo o seu ministério no templo. Eu acho isso muito bom, porque Deus geralmente vai se revelar em gente que está o quê? Ocupada. Deus nunca gosta de trabalhar com vagabundo. Deus, quando chama Levi, Levi está onde? Na coletoria. Deus, quando chama Pedro, Pedro está o quê? Trabalhando. Deus não gosta de vagabundo, não. Deus gosta de gente que trabalha. Ele está trabalhando. Ele está cumprindo a sua escala lá no templo. Diz o texto sagrado que por sorte, olha que negócio. Ele é escalado naquele dia para entrar no templo. E é justamente nesse dia que ele é escalado que ele vai. O povo fica fora esperando, porque ele vai lá para derramar o quê? O sacrifício, para fazer o sacrifício. E depois trazer para o povo o quê? A bênção do perdão. Ele vai, diz o texto sagrado, diz o texto, versículo 9: segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o quê? Incenso. Não foi para fazer o sacrifício, queimar o incenso. Porque quem entrava no santo dos santos, quem era? O sumo o quê? Sacerdote. Durante esse tempo que ele entrou, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, o quê? Orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o quê? O temor. Então vamos aqui a alguns detalhes. Onde foi o local da revelação? Hein? No templo, à direita do altar do incenso. Quem foi o agente da revelação? Quem foi que trouxe a revelação? O anjo. Aqui não aparece o anjo, mas veja lá embaixo, que ele vai se identificar, no versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou quem? Gabriel, que assiste diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Então, esse anjo não é qualquer anjo, não. Não é anjo iniciante, não. Seminarista. É o anjo Gabriel.
E é muito importante esse detalhe, porque dos milhões e milhões e milhões de anjos que existem, a Bíblia só cita 2 nomes de anjo: Miguel e Gabriel. Então, citar o nome do anjo aqui é porque esse anjo era importante. Gabriel. Agora, observe no texto, qual foi o motivo daquela revelação? Qual foi o motivo? Hein? Lê comigo, por favor, o versículo 13. Vamos ler juntos? Para por aí. Por que eu vim aqui trazer essa revelação? Por quê? Vale a pena orar ou não? Deus responde às nossas orações ou não? Deus responde. A tua oração foi o quê? Ouvida. Agora a pergunta é, se eles eram adiantados em idade, quantas orações eles fizeram? Hein? Você já pensou isso? Isabel tinha 25 anos, começou a orar para engravidar. Aí atrasou a menstruação. Aí Deus respondeu a oração. É assim ou não é? Aí, ano, passa ano, orando. Acho que pediu oração para a família. Todo mundo orando. Mas, infelizmente, Isabel o que não? Engravidava. Mas um dia, Deus o quê? Resolveu responder aquela oração. Presta atenção que quando eu faço uma oração, essa oração ela é esquecida por mim, mas ela não é deletada lá no céu. As nossas orações estão lá. Tá certo? Há casos, por exemplo, que você que é mãe está orando pela conversão do seu filho. Aí você morre. Mas a oração está lá. Eu conheço muita história de que filho se converteu depois que a mãe o quê? Morreu. As nossas orações, elas não são o quê? Esquecidas por Deus. Elas estão registradas. Diz o texto sagrado, claramente aí, claramente. Porque a tua oração foi ouvida. Agora, qual é o conteúdo qual é essa resposta dessa oração? Qual é? Veja no versículo aí, no versículo 13, o que ele diz? E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome o que de João. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Ele diz a tua oração. A tua oração. Não falou a oração de vocês. Foi a tua. Significa que Isaac coloca lá também que ele orou muitos anos, mais de 20 anos, para que Rebeca o quê? Engravidasse. Havia aquela função do sacerdote, o pai como o quê? O intercessor. Vai uma lição aqui, para você que é pai, para você que é marido, você tem que ser o intercessor da sua casa. A tua oração. A tua, Zacarias. Tá certo? Não significa que a oração de mulher Deus não responda, tá? Não fique a tua oração. Vamos para o texto. O texto vai nos dar detalhes. E ela vai dar à luz um menino. E o nome do menino será o quê? João. Qual o resultado do nascimento de João? Diz aí.
produzirá prazer e alegria para o casal e para muitos que estavam aguardando o quê? O Messias. Veja, irmãos, a importância do nascimento de uma criança, porque o nascimento de uma criança não é somente bênção para a família, é bênção para o reino de Deus. Quando uma criança nasce, quando um filho de crente nasce, Deus não está somente abençoando a família. Esse menino que nasceu poderá ser um pastor, um missionário, poderá ser alguém que vai ser usado por Deus para um grande ministério. Tá certo? Vocês estão meio desanimados, mas vamos lá. O que é que diz o texto? Versículo 15 em diante. Nós temos aí um pouco de informações que Gabriel, veja bem, Gabriel vai dar pelo menos 4 informações acerca do ministério de João Batista. Quais são essas informações? Versos de 15 a 17. Primeiro, ele será grande diante de quem? Do Senhor. Segundo, ele será criado como nazireu, não beberá vinho e nem cortará o quê? O cabelo, e será cheio do Espírito Santo desde a sua o quê? Concepção. Quarto lugar, ele terá um ministério o quê? Bem-sucedido, porque diz o texto que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E no versículo 17 diz claramente que ele irá diante do Senhor no espírito de poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo o quê? Preparado. Toma cuidado se você tem tendências espíritas. João Batista não é a reencarnação de Elias, tá? Quando diz ele vai no poder de Elias, quem era Elias? O representante o quê? Dos profetas. E isso que é citado aqui está lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Dá um pulinho lá. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Porque tem uns presbiterianos espíritas que é bom você dar explicação, né? Versículo 5, o que que diz? Malaquias 4. Eis que eu vos enviarei o quê? Antes que venha o grande, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu o profeta o que? Elias. Veja a notinha que está aí, se você observar na sua Bíblia, Elias aqui é como se fosse um protótipo de quem? João Batista. Porque o ministério profético, Elias é o representante dos profetas. Você se lembra que no Monte da Transfiguração, quando Jesus conversava, ele conversava com quem? Hein? Com Moisés e com? Então ele era um representante do ministério o quê? Profético. João Batista vem a ser, segundo o ensino profético, ele seria o último dos profetas. O último dos profetas. Então ele vem para preparar o caminho para Deus, para o Messias. Agora, irmãos, o que é impressionante é a reação de Zacarias. Zacarias devia ser presbiteriano, diácono, estava trabalhando na igreja. O que é que o anjo diz para ele? Hein? A tua oração foi o quê? Ouvida. Se ele teve fé para orar, ele deveria ter fé também para receber o quê? A resposta. Você já teve essa experiência? Você orou, você esqueceu da oração, Deus respondeu, e aí você disse,
E não é que esse negócio dá certo? Deus respondeu. E eu queria chamar a sua atenção, veja no texto, no versículo 20, o que diz lá? Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham o quê? Porquanto não o quê? As quais a seu tempo se... Ele não acreditou naquilo que o anjo Gabriel disse. Por quê? Porque ele diz, nós já somos velhos, esse anjo não sabe de nada, é anjo iniciante, aprendiz. Ele não acreditou. Irmãos, quantas vezes acontece isso comigo e com você? Quantas vezes? Veja que Lucas, vai lá para Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Nós devemos orar e nunca o quê? Desanimar. Continuar orando. Não vê a resposta, continua orando. Não vê a resposta, continua orando. Orando. E quando você ora e piora? Quem já teve essa experiência? Está orando o negócio, ao invés de melhorar, piora. Você diz, Deus, o senhor está contra mim? Piora. Mas Jesus conta essa parábola, e eu queria diretamente levar você. Versículo 7 de Lucas 18, o que diz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora o quê? Embora o quê? Pareça demorado. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Ah, Senhor, mas nós estamos muito velhos. Não importa. Eu não estou discutindo se você está velho, se você está novo. Eu não estou discutindo a situação, a circunstância que você está vivendo. Mas a oração que você fez, Deus resolveu atender o quê? Agora. E se Ele atendeu, Ele é poderoso para realizar aquilo que Ele vai fazer. Amém? Então coloque isso na sua vida. Talvez você esteja com a causa diante de Deus, orando, e a coisa piora, melhora, e você não vê o agir de Deus. Será que Deus não está se importando? Por que a gente desanima de orar? Porque a gente pede e não recebe. Não é assim? Aí você diz, Deus não vai me dar não. Desculpa aí, Deus, tal. Não é assim que a gente faz? Não deve ser assim. Orar sem nunca o quê? Esmorecer. Esmorecer. Vamos voltar para o texto. Versículo 21. O que o povo estava esperando lá fora? Hein? A Zacarias. E ele demorou lá, porque essa conversa com o anjo aí não sabe quanto tempo foi. E Zacarias vem. E ele não podia o quê? Porque o castigo foi imediato. Ele entrou falando, saiu mudo. Aí ele fez sinais de Libras, né? Deu a bênção em Libras, foi isso? Não, ele simplesmente acenou. E diz o texto sagrado que ele então foi para casa. Foi para casa. Voltou para casa. Agora, imagine esse encontro. Você já imaginou? Não, eu imaginei. Porque mulher muda é milagre. Homem mudo é o quê? Castigo. Ele chegou em casa, a mulher, como é que foi lá, Zacarias? Foi tudo bem?
Olha a situação do cara. Chegou em casa mudo. Tudo bem? Ó. E diz, meus irmãos, que ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. E quando ele foi registrar João Batista, ele não podia falar, ele escreveu o nome de João Batista numa tábuazinha, não foi? João Batista. O que isso nos ensina, irmãos? É que a gente deve orar. E a gente deve crer o quê? Que Deus o quê? Vai responder. A gente tem que ter fé para orar. E a gente tem que ter fé também para receber a resposta da oração. Diz o texto, porque ele ficou mudo. E Isabel engravidou. Significa que ele ficou mudo, mas outras coisas ele estava fazendo. Estava ou não estava? Porque a mulher engravidou. Engravidou. Mas ela engravidou, mas ela ficou desconfiada também. Porque ela se escondeu durante o quê? 5 meses. Só quando a barriguinha começou a crescer, é que ela então aparece o quê? Em público. Você acha que isso deu resenha ou não? Pense aí, meu irmão. Fosse aqui em Pinheiros, a irmã Calil, cadê ela? Está ali. 6 meses sumida, parecia grávida aqui. Olha, ia dar conversa ou não, Calil? Estou brincando, tá, Calil? Só para dar um exemplo aqui. Olha a confusão. A rádio peão. Está sabendo? Isso na cozinha, quando as mulheres aqui não conversam na cozinha, eu já observei, quando está preparando as comidas lá. Eu tenho que repreender de vez em quando. O fuxico, a mulher de Zacarias, o quê? Está grávida. E eu disse, e é dele? O homem está tão velho que está mudo. Deu resenha ou não deu? Mas pense na resenha. Pense na resenha. Então não se esqueça que Deus abençoa a nossa vida, Deus vai abençoando, mas a resenha nunca acaba. Todo mundo fala, todo mundo comenta. E é tão bonito que passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante o quê? Os homens. Olha que ela tinha um complexo, né? Ela estava debaixo que uma mulher que não engravidava era o quê? Desprezada pelo Senhor. Então, quando ela aparece de 5 meses, ela está o quê? Quebrando esse opróbrio. Ela está dizendo, eu sou uma mulher o quê? Abençoada. Abençoada. 5 meses. João Batista está com quantos meses? 5 meses. 5. Aí o que é que acontece? Versículo 26. No 6º quê? Que mês? Então guarda aí. Por que a gente comemora São João em junho? Deu para entender? João Batista nasceu em junho. Jesus nasceu em dezembro. Qual era a diferença de idade? 6 meses. Acredita nisso aqui. Não fica discutindo se era domingo, não sei o que, do sol, não sei o que. Está aqui o texto, Lucas vai dando detalhe. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Quem foi enviado? Quem foi Gabriel? Foi o mesmo que anunciou o nascimento de João Batista. Ele já estava sendo chamado na roda angelical de o anjo da luz. Que ele só dava notícia boa, né? Ele vai, no primeiro anúncio, para uma mulher idosa, que não podia o quê? Ter
filhos. Agora ele vai a Nazaré, ao encontro de uma menina adolescente de 17, 18 anos, chamada o quê? Maria. E agora ele não vai anunciar o nascimento de João Batista, o precursor. Ele vai anunciar o nascimento de Jesus, o Messias. Diz o texto, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por quem? Da parte de Deus, para uma cidade na Galiléia, chamada o quê? Nazaré. A quem? A uma virgem. Então o texto é tão detalhado, Lucas dá, né? Só falta colocar o CPF dela aqui, mas está se cumprindo a profecia. A uma virgem desposada ou noiva com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava quem? Maria. Veja que Deus, quando Ele vem ao nosso encontro, presta atenção, Ele sabe onde eu moro, Ele sabe a minha situação, se estou casado, largado, Ele sabe tudo. Está certo? Então, quando você orar a Deus, lembre-se que Deus sabe todos os detalhes da sua vida. Ele vai lá, não tinha como errar. E o anjo chega, diz no versículo 28, e entrando o anjo onde ela estava, disse. Qual foi a saudação do anjo? Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. É muito importante essa saudação. Muito importante a gente entender essa saudação, porque a partir dessa saudação, a Igreja Católica criou uma heresia. Esta expressão, grife aí na sua Bíblia. Muito o quê? Favorecida. Muito favorecida. O que significa isso? Que você recebeu de Deus um favor, uma graça. A Igreja Católica, ela pega esse texto e diz que Maria, ela passa a ser a portadora e a intermediadora, o que? Da graça. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, você é muitíssima favorecida pelo Senhor. Ou seja, você foi escolhida, e a escolha para você ser mãe do Salvador, isso é uma graça, uma abundante graça. Por que eu estou colocando isso? Porque a Igreja Católica coloca Maria também como mediadora da graça. E veja o que está lá em João, por favor, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 17. Vamos ler juntos? O que diz? João 1,17. Porque a lei foi dada, a graça e a verdade vieram. Então Jesus, ele é o intermediário que da graça. Pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça vem através de Jesus. É graça sobre graça. Maria, ela é cheia de graça no sentido de que ela é muitíssima favorecida. Ela é um receptáculo que da graça. Por isso que ela vai depois no cântico dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o quê? Meu Salvador. Porque ela foi mãe de Jesus.
mas ao mesmo tempo, Jesus também foi o salvador de Maria. Maria foi salva pela graça que veio através de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que nós não adoramos a Maria, nós adoramos Jesus. Vamos lá. Qual foi a reação de Maria? Versículo 29. O que diz lá? O que diz o versículo 29? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria o que é essa saudação. Ela deve ter perguntado: você não caiu, ô Gabriel, você não entrou no lugar errado, não? Você é comigo mesmo. Ela ficou o quê? Perturbada, ela não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Isso é uma coisa, meus amados irmãos, que a gente experimenta também. Tem coisas que Deus faz com a gente que a gente não entende. A gente não entende. Mas aí, o que é que o anjo vai fazer? Diz no versículo 30, mas, apesar de toda aquela perturbação, daquela incompreensão do que estava acontecendo, diz o texto que o anjo diz a Maria: Maria, não temas, porque o quê? Achaste graça diante de Deus. Você foi escolhida pela graça. Você vai ter esse favor imerecido. Você vai ser uma barriga o quê? De aluguel. E vai explicar para ela: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A mesma explicação que dá lá para João. Não foi isso? Terá um filho, o nome será chamado de João. Aqui diz: dará à luz um filho, se chamará de Jesus. Quem é esse Jesus? Versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá o quê? Fim. Então veja que nós temos aí as informações acerca de Jesus Cristo. Ele se chamará Jesus, ele será o Salvador, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, ele receberá de Deus o trono de seu pai Davi, e o seu reino será para sempre. Então você tem a saudação, você tem a reação, você tem um anúncio desafiador para Maria. Mas no versículo seguinte, 34, 35, como é que isso vai acontecer? Qual vai ser o método desse nascimento? O que diz aí? Maria diz: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem o quê? Algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Que coisa linda, irmãos. Aqui nós temos o mistério da encarnação. Então, Jesus Cristo, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser o quê? Mas antes o quê? Se esvaziou. E se tornou na forma de um zigoto. E esse zigoto agora é colocado pelo Espírito Santo dentro da barriga de Maria. Porque Jesus Cristo, ele não nasceu como fruto de um ato sexual. Foi gerado nem fora, nem dentro. Diz que ele se encarna aqui. Esse é o mistério da encarnação. Vocês estão entendendo ou não?
Agora, vocês entendem como foi isso? Não. Como é que Deus, sendo Deus, se faz homem? E vai morar no ventre materno. O primeiro Adão já foi criado o quê? Homem, né? Deus fez o homem do pó. Então, Adão já era adulto. Mas o Filho de Deus, para provar a sua humilhação, ele se torna o quê? Um bebê, um nascituro. E aí você vai descobrir que a vida começa na concepção. Por que nós somos contra o aborto? Justamente por isso, porque a vida começa na concepção. Então Jesus se torna um feto. E Maria vai ter essa gravidez de 9 meses, até quando Jesus Cristo nasce. Versículo 36, o anjo Gabriel diz: olha Maria, fica tranquila, que Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que lhe dizia o quê? Estéril. Agora veja, versículo 37, o que diz? Porque para Deus não haverá o quê? Impossível. Em todas as suas o quê? Promessas. Qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim segundo o que? A tua vontade. Ela recebeu e aceitou o desafio de Deus. Ela nem foi conversar com José, não deu tempo. E se ela conversasse com José, não resolveria o quê? Nada. Teve que um anjo ir lá conversar com José e dizer: José, fica tranquilo, porque ela não traiu você. O que nela está gerado é de Deus. Amém? Então nós vamos parar por aqui, que já são 10h28. Vamos ficar aqui nesse texto, que você medite na predição do nascimento de João Batista e na predição do nascimento de Jesus. Semana que vem a gente trata dos nascimentos. Vamos fazer oração? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, é luz para o nosso entendimento. Muito obrigado, dá-nos amor a essa palavra, fome dessa palavra. Que essa palavra seja o nosso alimento diário. Que nós sejamos instruídos e formados por essa palavra. É a nossa oração humilde em nome de Jesus. Amém.